Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo baseado no livro Penetrado pela Palavra, de John Piper. Hoje baseado no capítulo 2, com o tema Deus é o Evangelho. O texto base nós encontramos em João capítulo 17, versículo 3. Vamos abrir a Palavra de Deus e ler. João 17, versículo 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, que podemos ler nesse momento. Fala ao nosso coração, ajuda-nos a compreender a mensagem do Senhor e viver para a honra e glória do teu santo nome. Se conosco, em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, parece um pouco estranho o tema, Deus é o Evangelho. A gente sabe que o Evangelho é a narrativa da vida e obra de Cristo Jesus, desde a realidade necessária do pecado, da redenção do pecado, a tristeza do pecado e a morte causada por ele, até a vida, obra e ressurreição de Cristo. Esse é o Evangelho. Nós temos aí com clareza descrito e narrado em 4 livros do Novo Testamento. Mas Deus é o Evangelho traz para nós uma reflexão mais profunda de alguns princípios, de algumas respostas ou perguntas que nós fazemos para nós mesmos ao longo da nossa vida. Nós vamos entender mais ao longo da meditação. Então, para começar, qual é o verdadeiro motivo que te leva a buscar a Deus? Uma pergunta para a gente refletir sobre ela. Ou ainda, será que você deseja perdão e vida eterna por entender que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Ou será que é porque você tem medo do inferno e gostaria de rever alguém ou ainda por algum outro interesse qualquer? Quer dizer, qual é realmente o motivo de você buscar a Deus? Há muitas pessoas que se aproximam de Deus fazem catecúmenos, se tornam membros de igreja pela motivação errada. Seja para agradar alguém, às vezes muita gente faz porque o pai mandou, a mãe mandou, ou para agradar o namorado, ou a futura esposa, ou o futuro marido, e por aí vai. Ou às vezes faz por ser aceito em determinado ambiente, em determinado contexto, ou às vezes para aliviar algum medo que tem, ou por algum outro interesse qualquer. Mas essa motivação, infelizmente, apenas nos engana, ela ludibria a gente, a pessoa inventa, a pessoa vai, frequenta, faz tudo, afirma certas coisas, mas a motivação no coração e na mente está errada. Então isso engana a pessoa. A ideia de Deus é o Evangelho, ou seja, a ideia é que a motivação não é a submissão, quando a minha motivação não é a submissão a Deus, e um relacionamento vivo e real com Ele, talvez eu ainda não tenha sido convertido de fato. Talvez ainda precise de ouvir o Evangelho, talvez ainda precise de salvação em Cristo Jesus. Porque a essência da vida com Deus, a essência do Evangelho é relacionamento com Deus. Então, se eu não tenho isso como principal objetivo pelo qual eu procuro me aproximar de Deus, que eu entrego, que eu frequento a igreja, que eu vivo as práticas cristãs, então eu estou com uma motivação errada. Talvez eu ainda não tenha sido chamado eficazmente pelo Espírito Santo e não tenha entregado minha vida de fato a Cristo Jesus. Talvez eu esteja buscando a Ele por coisas que são de interesse pessoal e não, de fato, adorar, proclamar e exaltar o nosso Deus. Por isso a ideia de que Deus é o Evangelho. Então, quando eu vivo e entendo a mensagem do Evangelho, ele tem que me levar e me motivar a estar mais íntimo, mais próximo, num relacionamento mais estreito com Deus. Então, eu devo sentir o desejo ardente de estar com Cristo todos os dias. Eu tenho sentido o desejo ardente de trabalhar na obra do Senhor, de estar reunido com a Igreja de Cristo, de ter esse desejo de melhorar a minha vida cada dia mais e mais, para que eu possa ser um servo fiel do Senhor, um cristão cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Ampliando um pouco a compreensão desse tema, talvez a introdução, como eu disse, tenha sido um pouco confusa, mas vamos a um exemplo para poder entender melhor essa dinâmica que nós vamos trabalhar ao longo dessa mensagem. Então considere o assunto do perdão. Então, talvez você queira o perdão de Deus porque às vezes está muito infeliz, com um sentimento de culpa por causa de alguma coisa que você tenha feito. Você não, na verdade, só quer o alívio para aquele sentimento de culpa que você tem. Se puder crer que Deus o perdoa, então você terá esse alívio.
mas não necessariamente a salvação, ou seja, o perdão da parte de Deus. Se quer o perdão somente por causa do alívio emocional, você não receberá o perdão de Deus. Ele não dá o seu perdão àqueles que o usam apenas para ter dons dele e não ele mesmo. Então, às vezes, a pessoa procura o Senhor pedindo perdão, na verdade é para alívio de consciência. Na verdade, não tem um sentimento sincero de arrependimento. A pessoa só quer esse alívio de consciência. Aí busca o Senhor, pede perdão para o Senhor, mas não recebe o perdão, porque não há um arrependimento sincero. Há um interesse escondido por trás desse movimento em direção a Deus, que não é um interesse da centralidade de Deus na sua vida, da humildade para que Deus age e trabalhe na sua vida. Você quer apenas o sentimento que a sensação do perdão pode causar na sua vida, um alívio de consciência. Ou um outro exemplo, talvez você queira ser curado de uma enfermidade, ou conseguir um emprego, ou encontrar uma esposa. Então você ouve que Deus pode ajudá-lo a obter essas coisas, mas que primeiramente seus pecados teriam que ser perdoados. Alguém o exorta então a crer que Cristo morreu por seus pecados e lhe diz que se você crer nisso, seus pecados são perdoados. Então eu creio, porque eu quero essas coisas. Consequentemente, então você fala dessa forma, reage dessa maneira, a fim de que seja removido os obstáculos da sua saúde, que você consiga um emprego, que você consiga uma esposa. Só que isso, por acaso, seria salvação pelo Evangelho? Será que isso é, de fato, o que Deus traz ao nosso coração por meio do Evangelho? Não. Em outras palavras, para ficar mais claro ainda, o que você espera receber por meio do perdão é muito importante. O motivo por que você deseja o perdão é muito importante. Se você quer o perdão tão somente porque deseja gozar da criação, emprego, saúde, respeito, atenção, enfim, coisas do tipo, então o Criador não é honrado e você não é salvo. Você não é perdoado pelos seus pecados. O perdão é precioso por uma única razão. Ele o capacita a desfrutar da comunhão com Deus. Se essa não é a razão porque você pede e quer o perdão, você não terá de maneira alguma. Deus não será usado como moeda para a compra de ídolos. Então, às vezes a pessoa tem como ídolo, desejo no coração, aquele emprego em específico. Aí, então, se aproxima de Deus e pede perdão pelo aquilo que fez de errado e começa a trabalhar na igreja, mas o interesse dele não é Deus. O interesse dele é o emprego que ele está querendo. E aí ele começa a fazer as coisas querendo, como se fosse usar a fé em Deus como moeda de troca para poder comprar esse ídolo no coração dele, que é aquele emprego específico. Então repare que muitas pessoas fazem isso, buscam a igreja, entram na igreja, vivem no meio de nós, frequentam programações, faz catecúmenos, como eu disse, uma série de outros cursos, e está envolvido ali, mas com a motivação completamente errada. Quando consegue aquilo que quer, se afasta. Então, às vezes, a pessoa está ali com um filho doente, com um parente enfermo, no outro dia está ali na igreja firme e forte, frequenta tudo, quer envolver com tudo, quer trabalhar onde puder. Quando a coisa alivia, a poeira baixa, está longe, se afasta de Deus, se afasta da igreja, não quer saber mais de nada daquilo. Por quê? Fica tentando buscar o Senhor e fazer as coisas para o Senhor com motivação errada. Na prática, não consegue o perdão da parte de Deus. Que o perdão ele incide sobre o pecador arrependido dos seus pecados. Então Deus entende, Deus sonda a mente e o coração. Nós podemos enganar as outras pessoas, mas nós não enganamos a Deus. Um outro exemplo, ao ser perguntado do porquê a pessoa deseja ter a vida eterna, a pessoa às vezes responde, porque o inferno é uma alternativa muito dolorosa. Ou ainda, porque não haverá tristeza nenhuma no céu, por isso que eu quero ir para o céu. Ou ainda, meus queridos foram para o céu e eu quero estar com eles. O problema de todas essas respostas é que todas elas, Deus não está presente. Repara, eu vou repetir. Porque o inferno é muito ruim, então eu quero ir para o céu. Ou ainda, porque no céu não tem tristeza. Ou ainda, porque meus parentes estão lá e eu quero me juntar a eles mais uma vez. Em nenhum momento você tem como foco a adorar a Deus, estar na presença de Deus, glorificar o Senhor, estar no melhor lugar possível, porque você está diante de Cristo e da glória eterna de Deus. Então pense que são motivos egocêntricos, que saciam desejos e anseios da nossa alma mortal, da nossa vida enquanto seres humanos, nossa vida mortal e limitada.
mas não nos aproximam de Deus. Aprofundando um pouco mais nesse assunto, o texto da introdução, né, que nós lemos, ele vai dizer, eu repito aqui, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo, a quem enviaste. Portanto, a essência do Evangelho é apontar para Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus e para Cristo Jesus como o único verdadeiro Senhor e o único Salvador da nossa vida. O resultado do Evangelho é a salvação e a reconciliação com Deus, e a vida eterna dependem, portanto, da fé em Deus e em Cristo Jesus. O objetivo da nossa vida, da nossa nova vida com Deus, deve ser, portanto, buscar dia a dia a semelhança de Cristo Jesus. Ser fiel até a morte, esvaziar a mim mesmo de manias, vícios, convicções que não condizem com a vida com Deus, para me encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versículo 9. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 10, nos ajuda a compreender como as motivações erradas nos enganam e entristecem a Deus. Às vezes nós estamos próximos e até dentro das igrejas, mas não temos o Senhor da igreja em nosso coração, porque o nosso coração está ocupado com o ego e os prazeres da carne. Veja lá o que diz Tiago 4, versículo 1 a 10, eu vou fazer a leitura do texto. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4, 1 a 10. Destaco aqui e enfatizo o versículo que diz, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pedimos a Deus perdão, mas o desejo do nosso coração não é a reconciliação com Deus, mas é conseguir algo. Infiéis, nós estamos deixando os desejos da carne sobrepujarem o nosso relacionamento com Deus. Não recebemos o perdão da parte de Deus, porque Deus não perdoa o iníquo, o pecador que não se arrepende dos seus pecados. Irmãos, isso é coisa séria. Quando nós pensamos dessa maneira, nós entendemos a gravidade e a dimensão que é a vida com Deus. Viver com Cristo é algo maravilhoso, glorioso, mas Ele exige de nós um comprometimento, uma fidelidade nos nossos atos e uma sinceridade no coração. Ananias e Safira é um exemplo interessante da gente destacar, porque eles foram um casal que tinham uma vivência em comunidade. Eles estavam frequentando a comunidade, estavam vivendo o início da igreja. Mas no coração deles, eles intentaram o mal. Eles não desejavam o amor ao próximo, praticar o amor ao próximo, não desejavam, de fato, viver aquela comunhão que a igreja estava vivendo naquele momento. A única coisa que pairava no coração, na mente daquele casal, era o desejo por serem reconhecidos como pessoas piedosas, assim como foi aquelas pessoas que estavam fazendo todas essas atitudes ali. Por isso, meus irmãos, a consequência dos pecados não é o amor de Deus, não são as bênçãos derramadas de Deus sobre a sua vida, mas é o juízo severo de Deus, para que eles aprendessem e entendessem de uma vez e pela última vez na vida, que o que eles fizeram era mal. Eles estavam enganando aos outros e a si mesmo, mas não enganavam a Deus. Qual tem sido sua atitude no dia a dia, na vida com Deus, na comunhão com Deus? Será que você está frequentando a igreja por algum motivo que não seja para estreitar o seu laço de relacionamento com Deus ou para adorar e glorificar a Deus?
Será que você está fazendo classe de catecúmenos porque você quer agradar alguém? Será que você não está frequentando a igreja porque você quer que Deus realize alguma coisa específica na sua vida, que não seja o perdão dos pecados e a reconciliação com o Pai? Qual tem sido sua motivação para ir à igreja? Não tem nada de melhor para fazer em casa, você vai lá para ficar à toa lá fazendo nada? Nós temos que refletir sobre a nossa vida, porque nós não enganamos a Deus. Nós podemos enganar todo mundo à nossa volta, mas nós não enganamos a Deus. Assim, nós nos enganamos apenas a nós mesmos, dizendo que somos cristãos quando usamos o glorioso Evangelho de Cristo para buscar o que amamos mais do que buscar ao próprio Cristo. Assim, as boas novas não se comprovarão como boas para aquela pessoa que não tenha Deus como seu principal bem. Concluindo, irmãos, eu gostaria de encerrar reproduzindo um trecho de um sermão do reverendo Jonathan Edwards, que ele pregou para a sua igreja em 1731. E eu vou fazer a leitura desse trecho, que diz assim: Os redimidos têm todo o seu verdadeiro bem em Deus. Ele mesmo é o grande bem que possuem e desfrutam por meio da redenção. Deus é o bem mais sublime, a suma de todo o bem que Cristo adquiriu. Deus é a herança dos santos, é o quinhão da alma deles. Ele é a riqueza e o tesouro, o alimento, a vida, a habitação, o ornamento e a coroa, a glória eterna e duradoura dos santos. Eles não têm nada no céu, exceto Deus. Ele é o grande bem no qual os crentes são recebidos na morte e para o qual eles devem ressurgir no fim do mundo. O Senhor Deus, Ele é a luz da Jerusalém celestial. É o rio da água da vida que corre e a árvore da vida que cresce no paraíso de Deus. As gloriosas excelências da beleza de Deus fascinarão para sempre a mente dos santos, e o amor de Deus será o deleite eterno deles. Com certeza, os redimidos desfrutarão outras alegrias. Eles se alegrarão com os anjos, uns com os outros e com coisas da vida. Mas aquilo que lhe encantará nos anjos, nos outros e nas coisas da vida, aquilo que lhe proporcionará deleite e felicidade, será o que de Deus poderá ser visto em cada um deles. Irmãos, que Deus nos dê discernimento, sabedoria, que Deus fale ao nosso coração e mova a nossa vida para entendermos a necessidade de uma vida de fidelidade e integridade nos caminhos do Senhor. Deus nos ajude a vivermos para a honra e glória do santo nome do Senhor com integridade e com sinceridade. Que eu possa buscar o Senhor, buscando relacionamento com Deus, entrega de vida e trabalho na obra do Senhor. E que nenhuma outra motivação que não seja a Deus não esteja na nossa mente e coração. Que Deus seja o centro da nossa vida. Que Deus seja o motivo de nós buscarmos a Ele. Que Cristo Jesus seja o Senhor da nossa história. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho e proteção. Sê conosco, livra-nos de todo perigo e mal. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos ter discernimento e viver, ó Pai, com sinceridade no relacionamento com o Senhor. Sê conosco, abençoe e guarda, em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, Deus abençoe, um bom restante de dia para você. Deus possa guardar e abençoar a sua vida. Faço um parênteses aqui, peço desculpa porque ficou um pouco mais escuro esse vídeo do que o usual. Infelizmente eu só percebi que eu não acendi a luz agora. Então quando o sol escondeu ali a coisa ficou bem escura. Mas um descuido. Que Deus abençoe sua vida e Deus possa te dar um dia agradável. Dia de domingo é dia do Senhor. Que seja um dia agradável e vida na presença de Deus. Até mais com a graça de Cristo Jesus.